Este é o programa Media Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Media Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com profissionais das áreas de comunicação e marketing das principais empresas do Brasil e do mundo. É muito bom ter vocês aqui. Para quem está chegando agora e para quem já acompanha o programa há algum tempo, é sempre bom lembrar que a gente tem mais de 160 entrevistas no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. Nessa semana, a gente recebe a Ana Peretti, que é vice-presidente de marketing da Electrolux para a América Latina. Tudo bem, Ana? Obrigado pela presença, é um grande prazer falar contigo. Obrigada, Renato. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Legal. A gente conhece a Electrolux pelas geladeiras, pelos fogões. Queria que você me falasse um pouco sobre os outros produtos da marca, né? É uma empresa sueca, que é uma coisa que pouca gente sabe, né? Sim. E está no Brasil há quase 100 anos. Conta pra gente um pouco mais sobre os outros produtos da empresa também. Legal. Acho que eu vou contar um pouquinho da história da Electrolux, né? Então, como você mesmo falou, a gente está no mercado há mais de 100 anos, aqui no Brasil há exatos 97 anos. A Electrolux é uma marca que faz parte do grupo Electrolux, que é um líder global de eletrodomésticos, que detém diversas marcas no mundo. Então, talvez você conheça, nos Estados Unidos a gente tem Frigidaire, na Europa a gente tem a AEG, aqui no Brasil, além de Electrolux, a gente tem a Continental, e por aí vai. São muitas marcas dentro desse grupo. E aqui no Brasil, então, a gente está há 97 anos, e se a gente olhar lá na história, voltar lá atrás, a gente nasceu vendendo, o primeiro produto foi aspirador de pó, né? E aqui no Brasil a gente começou essa operação de uma maneira bastante curiosa, que foi vendendo aspirador de pó portátil, porta a porta. Então a operação começou assim, obviamente isso foi lá em 1926, a operação se expandiu muito, mas o grande crescimento da Electrolux ele veio a partir de 96, quando a Electrolux comprou a maior operação de fabricação de linha branca aqui no Brasil, que tinha como uma das marcas a Prosdóximo. Algumas pessoas devem lembrar da marca também. E foi a base da expansão e do grande crescimento. Então, desde então, tem sido feito um trabalho de expansão do portfólio aqui no Brasil, que hoje é um portfólio extremamente completo. A gente lança centenas de produtos todos os anos, e aí entram desde geladeiras e fogões, como você falou, e dentro além de fogões, tem também toda a parte de fornos, os produtos de embutir, que é uma linha que cresceu bastante nos últimos tempos. A gente tem as máquinas de lavar, máquina de secar, e a gente tem uma infinidade de categorias de portáteis também. Então, tem desde o ferro para passar, tem liquidificadoras, air fryers, aspirador robô, temos ar-condicionados, tem uma série de outros produtos aí que integram o nosso portfólio. E aqui, dentro da empresa, a maneira como a gente classifica esses portfólios, a gente classifica em 3 categorias, né? Então, a gente chama a categoria de sabor, que envolve todos os produtos que a gente usa para preservar e preparar os alimentos. Depois a gente tem uma categoria de cuidado, que aí são todos os produtos de cuidado com a roupa. E tem uma categoria de bem-estar, que daí entram todos os produtos que a gente trabalha para melhorar a qualidade do ar, então entra dentro disso o ar-condicionado, por exemplo, ou a qualidade da água, que tem os filtros de água, e aí a qualidade da limpeza do chão, né? Então tem entre aspiradores, aspirador de água e pó também, tem uma diversidade de produtos. Então tem bastante coisa para a gente falar aqui hoje. Legal. Vamos começar falando do sabor, né? Eu acho Uhum. que é o que pega a gente na maioria das vezes, né? Com a pandemia, o pessoal aprendeu ou reaprendeu a cozinhar. Quem a gente estava comentando outro dia que, na verdade, a gente começou a pandemia sem saber cozinhar e terminou a pandemia sabendo todos os programas de MasterChef que tem por aí. Todo canal tem um, todo mundo sabe cozinhar, dos mais simples aos mais complicados, das mais simples às mais complicadas receitas. Como tem sido manter essa rotina ou tentar fazer com que as pessoas mantenham essa rotina de cozinhar em casa? A gente percebeu que as pessoas começaram a receber mais gente depois da pandemia, né? Os eventos pequenos, tal. Aí uma pessoa cozinhava, outra, tal. Como que a marca tem tentado fazer com que isso se mantenha na vida das pessoas?
Não, acho que você tocou num ponto super forte, porque a pandemia, na verdade, ela ressignificou o relacionamento das pessoas com as suas próprias casas, né. Então, com isso veio uma valorização dos lares muito forte, seja na busca de conforto, né, e também, os eletrodomésticos acabaram desempenhando aí um papel bastante importante, foi um grande aliado, né, de todos nós aí na pandemia, para tornar esse momento menos doloroso, para todo mundo. Então, durante a pandemia, a gente fez uma série de pesquisas, com o consumidor, e a gente viu que 40% das pessoas disseram que realmente começaram a cozinhar muito mais, e que elas iriam manter este comportamento mesmo no pós-pandemia. Né, então acho que teve uma valorização da comida que a gente faz em casa, dessa qualidade da comida, de você escolher bem os ingredientes que você coloca. E também 75% das pessoas passaram a usar mais o eletrodoméstico que ela já tinha até na sua própria casa. E óbvio que com isso veio também uma necessidade de troca, de melhorar, os produtos que eles tinham disponíveis. Então assim, acho que a gente já tinha como uma premissa, né, como companhia, que a gente tem um propósito muito forte de transformar a vida das pessoas para o melhor, né, e esse transformar a vida para o melhor, ele envolve a gente, facilitar, a vida desse consumidor no dia a dia, para que ele tenha menos obrigações ali, né, com as atividades e as tarefas domésticas, e ele possa ter muito mais tempo para essa conexão, com as pessoas dentro de casa, né, com seus familiares, com amigos. Então, assim, já era uma premissa nossa de desenvolvimento de produto e obviamente que após a pandemia isso se tornou mais forte. E aí vieram, obviamente, mais produtos para trazer praticidade, né, eu acho que, air fryer, por exemplo, foi um produto que a gente lançou durante a pandemia, e é um produto que o mercado tem crescido muito, tem uma adesão muito forte pelos consumidores, tanto pela praticidade, né, que você tem na preparação dos alimentos, como também você consegue comer de uma forma muito mais saudável, né. A gente acabou de lançar um forninho com air fryer que você economiza 24 litros de óleo por ano. Então assim, e aí obviamente o consumo de calorias também, reduz, você tem uma alimentação, muito mais saudável. Não, você comentou bem desse relançamento da air fryer, né? Que a gente às vezes tinha até em casa e não sabia como usar, né? E a gente aprendeu a usar na pandemia. O aspirador robô que você comentou também virou queridinho do consumidor nos últimos tempos. Agora todo mundo quer ter um, né? Todo mundo descobriu como é fácil usar e todo mundo quer ter um. Como que é criar, como que é desenvolver esses produtos que se encaixam no nosso dia a dia, que às vezes resolvem, se a gente pode chamar assim, esses pequenos problemas da gente, né? Como que é participar, querendo ou não, o marketing tem o dedo no pulso do consumidor, sabe qual que é a dor do consumidor, sabe o que o consumidor precisa, né? Às vezes tem que levar isso para a área de inovação da empresa. Como que é chegar lá e falar, ó, eu acho que vocês precisam lançar tal produto e ou precisa se acelerar esse lançamento? Como que é medir isso no dia a dia da empresa? É. Não, a inovação é o core aqui do nosso negócio, aproximadamente 5% da nossa receita vai para investimento em inovação, e a gente não trabalha a inovação em uma área única da empresa, é realmente um trabalho cross-funcional. Então dentro dessas discussões entram obviamente a área de marketing, mas também engenharia, o time de produto, o time de design, pesquisa, então é um conjunto de pessoas que trabalham e a gente sempre parte em entender como que é a jornada, né, de uso do produto. Quando a gente fala de eletrodomésticos, a gente está falando de um produto que fica na casa do consumidor por muitos anos, né. Então, geladeiras, por exemplo, ciclo de troca de 8 a 10 anos. Então a gente avalia não só qual é a necessidade para comprar, mas qual é a necessidade desse consumidor durante essa jornada completa. Então, a parte central é realmente essa escuta do consumidor, das suas dores, né, quais são essas fricções que ele tem durante essa jornada, e aí o nosso grande objetivo aqui é como é que a gente resolve esse problema, né, quais são as soluções que a gente dá, para resolver. Então, acaba sendo realmente um trabalho bastante cross-funcional. Legal. Você falou de sabor, de cuidado e bem-estar, né? Se a gente voltar no tempo, 30 anos atrás, talvez até menos, né? Isso era uma função exclusivamente feminina, né? Hoje Uhum. mudou muito, né? A gente sabe tanto, não só
a parte de sabor, mais o cuidado e o bem-estar, tem muitos homens que tomam conta da casa, né. Como que é pensar diferente, porque isso vem mudando muito nos últimos tempos, né, a publicidade também vem mudando muito. Antigamente uma campanha que era voltada para mães ou voltada para mulheres, hoje também tem que ser voltada para pais, né, até para não excluir os pais que tomam conta da casa. Como que é pensar diferente no marketing para esse dia a dia de evolução, né, da maneira de se cuidar da casa? Acho que como você bem disse, né, a publicidade ela interfere até na formação da opinião, dos próprios consumidores, então a gente tem que estar aí dentro desse debate. E quando a gente pega o nosso posicionamento de marca, né, nossa assinatura é "Sua casa bem vivida", né, e o que que a gente quer dizer com isso? Numa casa bem vivida, é uma casa onde todo mundo participa, né, não é aquela casa decorativa que você vê em muitas revistas, né, onde nada está fora do lugar, mas é uma casa onde as pessoas têm um convívio muito grande. E aí isso inclui qualquer tipo de formato de família, e é um lugar tanto para homens quanto para mulheres e para todas as idades também, né. Então, tem para todas as idades, tem criança, tem cachorro, né, é uma casa realmente com bastante vida. Então, acho que já há um tempo a gente tem, trazido isso bem forte na nossa comunicação, e é um trabalho que a gente faz aí de uma forma bastante perene. Acho que hoje mesmo em pesquisas, quando a gente faz, a gente já vê muito forte a participação, né, do homem, tanto na rotina da casa, na rotina dos filhos. Acho que essa página aí a gente já está conseguindo virar, Aos poucos, né. aos Antigamente poucos. a gente tem falado dessa mudança da publicidade, e antigamente a publicidade, ela tinha uma licença poética em alguns momentos de contar uma mentirinha, dar uma floreada numa história, né. Hoje a gente não pode mais lidar dessa forma, né. A verdade, ela se tornou ainda mais importante para a propaganda. Como que o É. digital acelerou isso? Não, eu ia só fazer um comentário, até porque quando em 2017 a gente comprou aqui no Brasil a marca Continental, né, então quando a gente relançou essa marca, que foi em 2020, toda a campanha vinha com o mote de "atualiza", né, então atualiza a sua casa, o seu modelo de família, e aí junto com essa campanha a gente provocou bastante o consumidor, né, então foram várias, teve uma intervenção muito forte de out of home, onde a gente mostrava, né, quem foi o arquiteto que fez o MASP, por exemplo, foi uma mulher. Então, em diferentes aspectos, né, que muitas vezes as pessoas não sabem, foram mulheres que estiveram ali por trás. Legal, a gente vai para o intervalo, já já a gente volta com a Ana para falar sobre o crescimento da presença de influenciadores nas campanhas de marketing, e um pouquinho sobre sustentabilidade também. A gente volta já já. O podcast UOL Investiga, A Vida Secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e emoções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Voltamos, essa semana a gente recebe a Ana Peretti, que é vice-presidente de marketing da Electrolux. Ana, nos últimos anos o papel dos influenciadores cresceu muito, né? Hoje não existe uma campanha de marketing que não tenha a sua linha lá de criadores de conteúdo. Como que vocês que lidam diretamente com o consumidor, têm trabalhado isso no dia a dia? A forma de pensar o marketing realmente mudou em diversos aspectos e eu acho que tanto influenciadores, criadores de conteúdo e as próprias redes sociais, tiveram um papel muito muito importante nessas mudanças, né. Então,
acho que as marcas começaram a colocar efetivamente o consumidor no centro e não a pensar as suas mensagens do ponto de vista, né, de dentro da companhia para fora, né, mas hoje é muito mais de fora para dentro, né, a gente escutando o que as pessoas estão falando sobre o nosso segmento, sobre os nossos produtos e como é que a gente entra efetivamente nessas conversas. Então, aqui dentro da Electrolux, influenciadores é uma área bastante estratégica para a gente. E a gente busca manter um relacionamento mais de longo prazo com esses influenciadores. Isso não quer dizer que, pontualmente, em alguma campanha, a gente não tenha relacionamentos que são de curto prazo, mas até pela característica da nossa indústria, né? Então, a gente falou isso um pouquinho antes do intervalo, né? O nosso produto é um produto que fica muito tempo na casa das pessoas. Então, é importante também que esse nosso parceiro influenciador tenha uma experiência real com o nosso produto, para que essa fala dele seja uma fala verdadeira, né, que a gente sabe que é isso que vai dar o engajamento, né, é isso que também a rede deles de seguidores vai valorizar muito mais. Então, a gente tem uma série de critérios aqui para escolher esses nossos parceiros, né, de influenciadores e criadores de conteúdo, e eu acho que o ponto principal é que eles têm que estar muito ligados ao nosso propósito de marca. Então, assim, a questão de sustentabilidade é extremamente importante dentro dessa escolha, além de, obviamente, diversos outros fatores, né? Então, quando a gente olha, a gente trabalha com influenciadores em diferentes frentes. Então, a gente tem hoje uma embaixadora de marca, que é a Rita Lobo. Com ela, a gente também tem até uma linha de produtos licenciados. Então, a gente tem air fryers e panelas elétricas Rita Lobo, dentro da nossa linha de produto, e com ela a gente trabalha em uma parceria muito próxima. Ela testa os nossos produtos, quando a gente está desenvolvendo, a gente discute com ela melhorias de produtos que tem anteriores, de que ela já experimentou. Antes do produto ir ao mercado, ela sempre testa também. A gente fala muito sobre as receitas, quais são o que os brasileiros estão cozinhando mais, né? O que a gente tem que valorizar na hora que a gente traz um produto aqui para o mercado. Então, essa é uma parceria que a gente faz bastante forte com ela, mas a gente tem outras parcerias também na frente de arquitetura, de sustentabilidade, né? Tudo que está voltado aí à casa. É legal você falar, a Rita é o máximo, né? A gente sabe bem disso. Mas é legal você falar isso porque antigamente uma marca que lida com isso faria a uma pessoa que que tem programa de cozinha, né? Que passa a receita e tal. E hoje vai muito além, como você falou, uma parceria com um arquiteto é tão importante quanto com ela, né? Essa mudança, né? Ou pessoas que talvez nem saibam cozinhar, sejam criadores de conteúdo ligados à marca, porque isso mostra essa realidade do dia a dia para as pessoas, de como que algum produto que ela nem conhece pode ajudar no dia a dia, né? Exato, Eu acho que, assim, a receita é uma conexão muito óbvia, né, porque os nossos produtos, eles acabam sendo essa viabilizadora aí da preparação e da conservação dos alimentos. Nessa frente de arquitetura, é um trabalho que a gente tem até explorado com mais ênfase recentemente, porque a gente até criou uma plataforma de relacionamento com arquitetos, que chama Electrolux Projeta. E é muito importante porque muitas vezes a decisão mesmo do eletrodoméstico que vai na sua casa parte de um arquiteto que está fazendo uma recomendação, se ele está fazendo todo o desenho, se é uma reforma de uma cozinha ou, né, a construção de uma casa, essa indicação muitas vezes parte dele. Então, é muito importante que a gente se relacione com esse arquiteto para que ele conheça também o que os nossos produtos fazem, né, e principalmente aí a questão de sustentabilidade, que tem sido uma agenda bastante forte dentro da arquitetura também. E as casas hoje, não a grande maioria, mas muitas casas hoje tem aquela cozinha americana, é aberto, né? Os produtos se tornam até às vezes um objetos de decoração, né? Então tem que ser tudo bem bonito também, né? Exato, A gente chama de cozinha de estar, que são essas cozinhas abertas, né, que acabam integrando com todo o ambiente da casa. Legal. A marca, como você disse, tem investido bastante em sustentabilidade, né? Como que o marketing entra nessa equação, né? Porque tem que passar pela comunicação. Em qualquer iniciativa, tem que passar pela comunicação para não parecer muito
A gente discute muito hoje essa questão de greenwashing, das marcas parecerem que são sustentáveis, que às vezes elas vendem muito os seus programas de sustentabilidade, que às vezes nem fazem tanta diferença assim. Como que é lidar com isso no dia a dia e mostrar para o consumidor que realmente vocês têm feito a diferença? Sim, aqui na Electrolux a sustentabilidade ela está intrínseca ao nosso propósito, né, de transformar a vida para o melhor. E a gente leva muito a sério, todas as frentes de sustentabilidade e a gente atua em 3 grandes frentes, né. A comunicação é a terceira etapa, né. A primeira etapa, ela começa em a gente se tornar uma companhia melhor para o mundo. O que que isso envolve? É a gente realmente trabalhar dentro dos nossos escritórios, dentro das nossas fábricas, como é que a gente faz para ter um impacto ambiental muito menor. Então, hoje, todas as nossas fábricas na América Latina, elas utilizam 100% de energia renovável. E a gente trabalha com um percentual também muito alto de plástico reciclado e outros materiais reciclados para a produção, de produtos, redução de consumo de água durante o processo de produção também. Então, tem uma frente de produção, né, como companhia, né, que é o que está aqui dentro da nossa casa. Aí tem uma segunda frente, que é como é que a gente traz melhores soluções para o mercado, né, e soluções podem ser produtos ou serviços. E aí nessa frente entra toda a parte de inovação de produto voltada à sustentabilidade. Então, um ar-condicionado que traz uma economia de energia 70% maior do que os concorrentes, uma lavadora que economiza 50 litros de água por ciclo de lavagem, né, uma lava-louça que economiza também 92%, de água versus uma lavagem manual, né. A gente tem purificadores de água, por exemplo, que vão evitar que as pessoas consumam aproximadamente 2.000 garrafas PET, né, se forem comprar água mineral. Então, por aí vai. Então, a gente sempre pensando nessa oferta do produto que a gente vai levar ao consumidor. E aí entra a terceira frente, que é a parte de comunicação, que na verdade como é que a gente traz isso ao mercado? É comunicar o que esses produtos fazem, mas principalmente educar o consumidor a ter um consumo consciente, dos produtos, porque muitas vezes, vou dar um exemplo do consumo de água da lavadora, né, eu posso trazer uma lavadora que economiza 50 litros de água, mas se o consumidor, não escolher o ciclo correto, dependendo da quantidade de roupa que ele está colocando para lavar, ou utilizar determinadas funcionalidades, que a gente tem uma funcionalidade de vapor que ajuda a economizar, mais água, por exemplo, o resultado final não vai ser esse. Então, como marketing, a gente tem esse papel de educar para que esse consumo dentro de casa ele seja consciente, para que o consumidor evite o desperdício de comida, utilizando as geladeiras que a gente tem, que tem uma série de tecnologias para que ninguém jogue nada fora, né, para que a gente consiga manter realmente o frescor, dos alimentos e conservar por muito mais tempo. Como é que, né, na hora que ele vai viajar, por exemplo, tem uma função férias na geladeira. Se ele sair de férias e não apertar aquele botão, a geladeira vai continuar consumindo uma energia que não precisa, ela não está sendo abastecida, não está sendo utilizada durante aquele período. Então, esse papel educacional é muito essa terceira frente, e que a gente acredita muito que, como companhia, né, se a gente tem esse objetivo tão grande de sustentabilidade, essa parte educacional ela é tão importante quanto as outras 2 frentes que a gente está atuando. Vamos lá, você trabalhou mais de 10 anos na Sony, né, que Uhum. é uma empresa grande de tecnologia, e agora está na Electrolux há um pouco mais de um ano, né? Como que foi essa mágica de readaptação de produtos que têm a ver com tecnologia, mas são bem diferentes, né? O que que você percebeu qual foi a sua maior dificuldade, ou quais são as coisas que mais se parecem que para a gente que está aqui do outro lado não pode passar desapercebido? Eu acho que são categorias similares, porque são produtos que estão dentro da casa do consumidor, mas o uso é muito diferente, né. E eu acho que durante toda a minha carreira eu trabalhei em empresas de tecnologia, não indústria necessariamente, mas, empresas de tecnologia com esse desafio
que é único, de traduzir uma inovação, né, traduzir uma tecnologia em algo muito simples e claro e fácil de entender para o consumidor. Mas acho que entre a Sony e a Electrolux, eu passei 3 anos numa startup de serviços financeiros. E eu acho que foi uma mudança muito grande para mim em termos de carreira. Eu tinha sempre trabalhado em grandes corporações. Fui para uma startup onde eu consegui ter uma visão muito forte, tanto de produto digital, né, de serviço, que é uma frente que a gente tem explorado muito ultimamente aqui na Electrolux. Então, tem uma série de serviços que a gente oferece de forma digital. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas também de estar num segmento em que você tem um contato com o consumidor muito frequente, né? E é muito mais natural você trabalhar essa jornada do consumidor de forma mais fácil, porque o seu engajamento, a sua recorrência, né? Você está olhando ali, dentro de um mês eu preciso ter uma recorrência X, né, de transações bancárias aqui dentro do meu aplicativo, né, que é diferente. Então tem uma diferença de pace, tem uma diferença de tempo, de frequência, mas o conceito da jornada do consumidor, acho que foi uma das coisas que até me trouxe aqui para a Electrolux, porque foi a partir do ano passado que a gente efetivamente criou uma área de jornada do consumidor, que fica aqui dentro de marketing, e que está responsável por olhar como que é essa jornada desde o momento ali da inspiração até o momento em que o consumidor precisa, por exemplo, de uma assistência técnica, ou ele quer trocar um produto, né? Como é que a gente faz para recolher esse produto na casa do consumidor, para ele não ter essa dor de cabeça, né? Chegou a geladeira nova, o que eu faço para outra? A gente recolhe, faz um descarte, que é um descarte consciente, né? Da maneira correta, de maneira sustentável. Então, acho que teve esse gap aqui, né, entre duas indústrias, que eu passei por uma startup, que eu acho que adicionam bastante nesse desafio que eu tenho hoje aqui na Electrolux. A partir da sua resposta, eu queria te fazer mais 2 perguntas. Uhum. O que te fez voltar para uma super multinacional? Querendo ou não, você saiu de uma super multinacional, foi para uma startup e agora voltou. Foi um grande desafio? Você tinha planejado isso na sua carreira ou não? E eu também queria saber como que é essa adoção do dia a dia de lidar com a jornada do consumidor, de ter produtos que não podem quebrar, né? Uhum. Porque isso gera um grande caos na vida de uma pessoa se a geladeira quebra, né? Hoje a gente quase não vive sem geladeira. Como que é esse cuidado com o cliente também? Bom, eu não foi um movimento planejado, né? Eu acabei saindo da Sony, surgiu essa oportunidade de ir para uma startup que eu achei que seria eu tinha passado muitos anos na Sony, foram 16 anos dentro do mesmo grupo, né, em unidades diferentes, mas dentro do mesmo grupo. Então, para mim, foi um momento de eu realmente me reinventar e sair totalmente da minha zona de conforto. E foi assim, porque eu tive que aprender a trabalhar numa metodologia totalmente diferente, num segmento também que eu nunca tinha trabalhado, financeiro, e com serviço que eu também nunca tinha trabalhado. Então, para mim foi um marco muito importante dessa minha carreira. E aí, quando eu olho aqui para a Electrolux, eu acho que a gente tem um desafio. O desafio de trabalhar a jornada do consumidor é um desafio de ter dados também do consumidor, né? Então, assim, hoje 60% das vendas do mercado de eletrodomésticos é feito através do varejo, né? Varejo físico, 40% dentro do online. Então, assim, óbvio, a gente trabalha numa parceria muito forte com os varejistas, mas a gente tem incentivado muito o consumidor, né, que comprou com o nosso parceiro, a se registrar no nosso site. A gente tem uma plataforma que é chamada Electrolux Cuida, que é uma plataforma de relacionamento pós-compra, né? Justamente pelo que você comentou aqui agora, né? São produtos que são essenciais na vida e no dia a dia do consumidor. Então, se acontece alguma coisa, né, qual é a maneira mais rápida de entrar em contato? Se o consumidor está cadastrado ali no Electrolux Cuida com a gente, já tem todos os dados da compra de produto dele, você não tem que ficar procurando a sua nota fiscal, onde é que eu deixei, em que gaveta que eu guardei. As informações estão todas registradas lá. O consumidor passa a fazer parte de uma régua de relacionamento nossa, onde a gente manda
desde o início, dicas de instalação do produto, do primeiro uso, depois dicas de manutenção, né? A sustentabilidade, como eu te falei, é algo muito core para a gente. Então, a gente quer que o produto dure mais também. Então, quais são essas manutenções preventivas que você tem que fazer no produto para que ele fique com você funcionando por muito mais tempo? E aí, óbvio, dentro dessa plataforma, se for necessário agendar um serviço de atendimento, é possível também fazer isso tudo 24 horas, né, 7 dias por semana. Então, essa é a nossa, acaba sendo a plataforma principal onde a gente gerencia esse relacionamento e pode cuidar dessa jornada como um todo dos consumidores. Então, nesse meio tempo, a gente tem feito muito investimento em estruturar toda a nossa base de dados do consumidor, investimento em ferramentas que possam nos ajudar a personalizar essa experiência melhor. Então, se eu sei que você, Renato, comprou uma geladeira, né, que tem um filtro de água na porta, né, como é que eu converso com você sobre um serviço que eu tenho de assinatura de filtros, né, para que você não tenha que ficar pensando, nossa, deu 6 meses, preciso trocar o filtro aqui, e por assim vai, né? Então, como é que a gente participa aí de todos esses momentos? Legal. Agora, para terminar, eu queria que você me contasse uma ação de marketing, uma campanha, que você olha e fala assim, puxa, eu queria muito ter participado disso, isso me anima a trabalhar todos os dias com marketing. Que não seja da Electrolux, é isso? E não seja, não pode jogar em casa, não jogar fora de Tá casa bom. um pouquinho. Olha, eu acho que eu diria que foi a campanha Dove Beleza Real, por ser uma campanha que ela pegou um insight tão verdadeiro, né, das mulheres, e um insight tão verdadeiro que, na verdade, se aplica a todo mundo, e por isso que ela ganhou a repercussão que ela ganhou. E além disso, acho que foi uma campanha que ela teve um impacto social muito grande. E muitas marcas passaram a se inspirar e a comunicar diferente a partir dessa campanha da Dove. Então, acho que foi uma campanha de bastante impacto no mercado como um todo, em diferentes categorias. Foi muito além da beleza, né? Tá bom, Ana, obrigado pelo tempo, boa sorte aí na criação desses novos produtos que ajudam a gente a fazer as pequenas tarefas do dia a dia. Muito obrigada. Até breve. Para quem está vendo a gente aqui no YouTube, no canal UOL, na nossa playlist tem mais de 160 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade e sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Valeu, gente, até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardillo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Gimenez e Antônio Morel, e a direção de conteúdo é de Murilo Garavella. UOL.